agora está encerrada. Presente, já convoco para imediato, em respeito ao calendário especial, a primeira reunião conjunta de... Só menos essa aqui pode tirar. Primeira reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público, Defesa Civil e Desastres Naturais, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Comissão de Educação e Cultura, Comissão de Transporte, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação. Ou seja, reunião conjunta de 10 comissões, conforme calendário especial, quase todas. Os projetos em tramitação já foram encaminhados aos nobres deputados. Vou passar a palavra para o deputado Marco Vieira, conforme acordo, para fazer a votação dos projetos pautados. Quero uma aguinha novinha para mim aqui, ó. Senhores deputados, há quórum regimental nas comissões. Vamos ao primeiro projeto de lei, relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0562/2024, que altera o artigo 5º e acresce o 5A à Lei 16.418/2014, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil, estabelece outras providências. O autor da matéria é o Governo do Estado e tramita de forma conjunta nas seguintes comissões: Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Defesa Civil, aonde os seus respectivos presidentes são os relatores do presente projeto de lei. E o parecer e voto dos presidentes relatores é pela aprovação da matéria na forma original, sem emenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o senhor deputado concorda, permaneça como se encontra aprovado. Sempre aqui, ó. Por unanimidade. Relatório e voto ao projeto de lei de número 0554/2024, que dispõe sobre medidas de melhoramento fluvial de interesse de proteção e defesa civil no Estado. A origem do presente projeto de lei é do Governo do Estado e tramita nas seguintes comissões: Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Defesa Civil, Comissão do Meio Ambiente. E os seus presidentes são seus respectivos relatores. E o projeto de lei, o relatório e voto dos presidentes relatores é pela aprovação da matéria na forma original. Em discussão em todas as comissões, não havendo quem queira discutir, em votação, o senhor deputado concorda, permanece como se encontra, aprovado por unanimidade. Relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0555/2024, que altera a lei complementar, que altera o artigo 81 da Lei Complementar 745/741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração estadual no âmbito do Poder Executivo, estabelece outras providências. A origem do projeto é do Poder Executivo, do Governo do Estado, e tramita nas comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Agricultura e Comissão de Educação, aonde os seus presidentes são os respectivos relatores da matéria. E o relatório e voto conjunto é pela aprovação da matéria na forma original, sem emenda. Em discussão em todas as comissões, com a palavra o deputado Luciano Cabinato. Presidente, caros colegas deputados, também quero pedir a atenção do secretário Marcelo, da Casa Civil, por favor, em relação a essa matéria, o projeto de lei 555 de 2024, na verdade, ele é um projeto de lei que tem apenas um artigo. E nesse artigo, ele inclui atribuições à IPAGRE para fazer a gestão das casas familiares rurais. Todos lembram aqui da polêmica que foi na última sessão itinerante em Chapecó, quando as casas familiares rurais tinham recebido o anúncio do fechamento destas casas. Nós fizemos uma comissão composta por vários deputados, estivemos presentes na Secretaria de Educação, conseguimos reverter essa situação, foi reaberto as matrículas de 9 a 13 deste mês. Portanto, as casas familiares não fecham. O que está colocado aqui ainda é um impasse,
Por isso que eu quero fazer essa manifestação aqui, presidentes, porque não está resolvido essa questão. O projeto de lei, ele trata de uma atribuição à EPAGRE que passa também a ter a responsabilidade por fazer a gestão das casas, ministrar aulas, assim por diante. É só isso o artigo, não tem mais nada. Então, o que vai acontecer é que em fevereiro, deputado Altair, que também acompanhou muito bem a discussão, em fevereiro, quando nós retornamos às aulas, nós temos um problema concreto, que é como fica a pedagogia da alternância, que é 15 dias na escola, 15 dias em casa. Por que é uma questão que ainda nos remete a debater? Porque nós não sabemos aqui qual é o papel da EPAGRE, já que, oficialmente, já temos a publicação no Diário Oficial, foi extinto, rompido, melhor dizendo, o contrato com a Arcafar, que era a associação que fazia essa administração. Então, nós estamos votando aqui, autorizando a EPAGRE a fazer esse trabalho técnico-pedagógico. No entanto, o problema da gestão e o problema da administração das casas continua e nós temos que resolver isto em fevereiro, quando começam as aulas. Eu quero fazer esse registro porque os pais, os professores, os estudantes estão muito angustiados com isso. Fazem a matrícula, mas como que fica? Então, eu quero deixar dito aqui que esse debate volta em fevereiro. Acredito que até seria produtivo a gente fazer uma audiência com a EPAGRE e a educação em conjunto para saber o papel de cada instituição. Doutor Marcelo, e Vossa Excelência, como Casa Civil, terá que mediar isso para que a gente possa, no primeiro mês, já trazer essa segurança. É isso, obrigada. Com a palavra, deputado Altair Silva. Muito bem, senhor presidente, já aproveito aqui também para falar na condição de relator dessa matéria na Comissão de Agricultura. Essa matéria é extremamente pertinente, porque nós vamos aproximar a EPAGRE das escolas agrícolas, que são os SEDUP, e também as casas familiares rurais, que precisam de um apoio a mais. Eu estive na condição de secretário de Agricultura, e na época nós até realizamos um estudo sobre essa matéria, de trazer a EPAGRE, porque tem os pesquisadores, tem a extensão rural, tem a presença na maioria dos municípios catarinenses, e a presença da EPAGRE nos SEDUP, nos colégios agrícolas, onde funcionam os SEDUP, que são 6 escolas a nível estadual, e nas casas familiares, que são 11 escolas a nível estadual, vai dar um apoio a mais, principalmente para a parte de campo, a parte das propriedades. Só para ter uma base, quando se fazia a licitação para comprar sementes, né, para o plantio, não era a Secretaria da Agricultura, não era a EPAGRE que fazia essa licitação, e sim a Secretaria da Educação. Como a Secretaria da Educação, a expertise dela não é da agricultura, não adianta chegar uma semente para plantar em fevereiro, se a época de plantio é início de outubro. Então, até para o plantio, compra de máquinas, equipamentos, para equipar as nossas escolas agrícolas, pode ser feito através da EPAGRE e da Secretaria da Agricultura. Então, esse projeto, ele é um marco histórico para a educação agrícola em Santa Catarina. Por isso, eu já adianto também o voto da Comissão de Agricultura, que somos muito favoráveis a esse projeto, que vai fortalecer o agronegócio catarinense. Muito obrigado, deputado Altair Silva. Encerrada a discussão, coloco em votação em todas as comissões o relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0555/2024, que é pela aprovação da matéria sem emendas, na forma original. O senhor deputado concorda permanece como se encontra aprovado por unanimidade. Relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0529/2024, que institui o programa Casa Catarina e estabelece outras providências. O autor da matéria é o Governo do Estado e tramita nas seguintes comissões: Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano. E os seus presidentes, deputado Camilo, deputado Marcos, deputado Ivan e deputado Antídio, são os respectivos relatores da matéria desse projeto.
e os senhores deputados relatores votaram pela aprovação da matéria na forma original, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados concordam, permanece como se encontra, é aprovado por unanimidade. Relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0527/2024, que altera o artigo 4º da Lei 18.901 de 2024, que institui o Programa Emergencial de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Catarinense, PRONAMP Emergencial, SC, estabelece outras providências. O projeto de lei tramita nas seguintes comissões: Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, esse aqui já foi. Desculpe, esse aqui nós já votamos, foi o primeiro projeto. Desculpe. Votaríamos pela segunda vez. 398, quer dizer? Senhoras deputadas e senhores deputados, relatório e voto ao conjunto ao projeto de lei 0398/2024, altera os artigos 3º e 4º da Lei 17.801 de 2019, que institui o Fundo Estadual de Segurança Pública e estabelece outras providências. O autor da matéria é o Governo do Estado. Tramita nas comissões de... Essa aqui agora é só no Finanças. Não, e de segurança pública. Trabalho e segurança pública. Não, esse já não. Esse projeto de lei já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça. Tramita agora na Comissão de Finanças, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Segurança Pública, aonde os seus 3 presidentes são os relatores, deputado Marcos Vieira, deputado Ivan Nath e deputado Zé Lopes. E suas excelências emitiram seus relatórios de votos, que é pela aprovação da matéria na forma original. Então, Comissão de Finanças, Comissão de Trabalho e Comissão de Segurança Pública, nessas 3 comissões. E o relatório e voto dos 3 presidentes é pela aprovação da matéria na forma original, como for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação em todas as 3 comissões. O senhor deputado concordam, permanece como se encontra, aprovado por unanimidade. Ainda relatório e voto ao projeto de lei 0362/2024, que altera o artigo 13 da Lei 18.322 de 2022, que consolida as leis que dispõem sobre políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Esse projeto de lei também tramita somente em 3 comissões. Já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora está tramitando a Comissão de Finanças e Tributação, aonde o relator é o deputado Mário Mota. Também no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, o deputado Ivan Nath é seu relator. E no âmbito da Comissão de Segurança Pública, o relator é o eminente deputado Zé Lopes. E os 3 deputados relatores da matéria emitiram seu relatório e voto, que é pela aprovação na forma original, em discussão nas 3 comissões, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra, aprovado por unanimidade. Deputado Zé Lopes, na votação anterior, você... Senhores deputados, o PL 0077/2024, de autoria do Governo do Estado, que altera a Lei 16.945 de 2016, que institui o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, estabelece outra providência, o Governo do Estado retirou de pauta, encerrou a sua tramitação no âmbito interno da Assembleia Legislativa. Dá o 020. Temos 3 emendas, uma da Paulinha e 2 do governo. Qual é o da Paulinha? O da Paulinha foi rejeitado. Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos ao projeto de lei complementar 020/2024,
que altera o artigo 67 da Lei Complementar 412 de 2008, que dispõe sobre a organização do regime próprio previdente dos servidores do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Trata-se, pois, do projeto de lei que trata da paridade e integralidade do sistema de polícia civil, polícia penal e polícia científica de Santa Catarina. O projeto de lei tramita nas seguintes comissões: Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Segurança Pública. E os seus presidentes, deputado Camilo, deputado Marcos, deputado Ivan e deputado Gessé, são os relatores do presente projeto de lei. E os senhores deputados votaram pela aprovação da matéria, acatando 2 emendas e rejeitando 1 emenda. Quais foram as emendas acatadas? 2 emendas acatadas de origem do governo, que diz o seguinte: o artigo 1º, o artigo 4º da Lei Complementar 412, de 26 de julho de 2008, passa a ter a seguinte redação: nos casos de afastamento ou de licenciamento de cargo ou das funções exercidas sem vencimento, remuneração ou subsídio, no período compreendido entre a entrada em vigor da emenda à Constituição da República, número 20, de 15 de dezembro de 98 e 1º de janeiro de 2022, fica facultada a averbação do período correspondente mediante recolhimento pelo interessado das cotas das contribuições previdenciárias do servidor e patronal, de que tratam os incisos 1 e 2 do caput do artigo 17 desta lei complementar, até a data limite de 30 de setembro de 2025. A segunda emenda, também do Governo do Estado, que trata da equiparação da Polícia Científica à Polícia Civil. Diz o projeto de lei, diz a emenda do Governo, que é aditivo, o artigo 5º, o artigo 8º da Lei Complementar 15.156, de maio de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 8º, para fins previdenciários, os servidores do quadro da perícia oficial de natureza criminal são considerados policiais civis do Estado de Santa Catarina. Essa emenda, como eu tinha dito para os senhores deputados na preliminar, é em vista à regularidade previdenciária. Se não fizermos essa adaptação, o Estado deixará de ter regularidade previdenciária e, a partir de maio, ele deixa de ter o repasse das verbas voluntárias. Essas 2 emendas foram acatadas pelos relatores. No entanto, há uma rejeição da emenda da deputada Paulinha, que trata do alongamento do mandato dos membros do Conselho de Administração Fiscal do sistema do IPREV, que hoje é de 2 anos, há uma pretensão da deputada Paulinha para 4 anos. No entanto, não houve acordo com o governo, vai ficar para fevereiro do ano que vem. Essa emenda está rejeitada. Então, o parecer dos 4 relatores é pela aprovação da matéria, acatando as 2 emendas do governo e rejeitando a emenda da deputada Paulinha. Em discussão, deputado Fabiano da Luz. Senhores presidentes, colegas deputados a quem nos acompanham, sobre esse tema nós fizemos um projeto de lei. Eu acredito que foi esse projeto de lei que levou ao governo encaminhar um projeto dele para esta casa, que é o que nós estamos apreciando hoje. Nós também fizemos uma emenda que não foi acatada nas comissões, também para regulamentar melhor esse tema, mas o que eu quero dizer para todos os servidores é que, mesmo a emenda nossa não sendo acatada, o nosso projeto de lei continua tramitando e ele poderá, sim, ao longo do ano que vem, corrigir algumas injustiças que faltaram nesse projeto. Obrigado, presidente. Deputado Fabiano da Luz, a emenda que Vossa Excelência apresentou foi fora do prazo, a razão pela qual não consta, não foi anexada ao presente projeto de lei. Somente as 3. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o relatório e voto de todos os relatores, acatando 2 emendas e rejeitando 1 emenda. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra. Aprovado, por unanimidade. Deixa eu ver aqui. Senhores deputados, vamos então ao relatório e voto conjunto ao projeto de lei complementar 0014/2024,
que altera a Lei Complementar 831 de 2023, que institui o Programa Universidade Gratuita, e a Lei 18672 de 2023, que institui o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior, Fundesc, e a assistência financeira para o pagamento das mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação frequentados por estudantes em instituições de ensino superior, que especifica e estabelece outras providências. O autor da matéria é o Governo do Estado. E o projeto de lei tramita nas seguintes comissões: Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Educação. E os seus presidentes, deputado Camilo, deputado Marcos, deputado Ivanaz, deputado Luciano Cabinato, são seus relatores. E os deputados opinaram pela aprovação da matéria com as seguintes emendas. Vamos às emendas. Todas as emendas acordadas com o Governo do Estado. A primeira emenda, deixa eu botar o meu óculos aqui, senão... Senhores deputados, a primeira emenda. O artigo 11 do projeto de lei complementar 014, o artigo 4º da Lei 18672 de 2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Os recursos arrecadados pelo Fundesc, além de outras finalidades definidas por lei, serão destinados a título de assistência financeira ao pagamento parcial ou integral. O projeto de lei veio para pagamento somente integral, mas as entidades desejam manter a forma que está no projeto de lei original, ou seja, também parcial. Parcial e integral. Então, essa é a emenda. A segunda emenda. A segunda emenda diz o seguinte. O artigo 14 da Lei 18672 de 2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Para permanecerem recebendo os recursos vinculados ao Fundesc, as IES devem informar anualmente o valor das mensalidades dos cursos especiais de graduação por elas oferecidos. Inciso 3º. Inciso 6º. Firmar termos de cooperação com órgãos e entidades públicas em qualquer esfera de governo e privados sem fins lucrativos ou que prestem serviço público para garantir a realização da contrapartida que trata o artigo 5º desta lei, a ser regulamentada por ato do Estado, do Secretário de Estado da Educação. Também o 7º, inciso 7º, promover programa de formação continuada para profissionais de educação da rede pública de ensino municipal com carga horária de até 20 horas, na forma e no período a serem estabelecidos em decreto do Governo do Estado, ouvidos a IES. E o 8º, manter curso de graduação em pedagogia e licenciatura em municípios em que não houver oferta por parte da instituição de ensino superior, pública ou comunitária. Essa é a emenda. A redação. Senhores, outra emenda. O artigo 7º da Lei 18672 de 2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Mas aí somente os incisos 3º, parágrafo 4º e parágrafo 5º. Ser a primeira graduação cursada com recurso de assistência financeira de que dispõe esta lei ou programa universitário gratuito instituído pela Lei Complementar 831 de 2023. Parágrafo 4º. Fica assegurada a reserva de, no mínimo, 5% das vagas para recebimento da assistência financeira que trata o artigo 4 desta lei às pessoas com deficiência hipossuficientes. Essa é a emenda do deputado Oscar Guts, que foi acatada. O candidato com deficiência concorrerá a todas as vagas em razão da classificação obtida e, caso a aplicação do percentual disposto no parágrafo 4 do caput deste artigo resulte em número fracionado, será considerado o primeiro número inteiro subsequente. Essa emenda foi bem estudada e parabéns para a emenda, viu, deputado Oscar? Deputado Oscar, parabéns para a emenda. Outra emenda ao projeto de lei complementar 0014.
O artigo 2 da Lei Complementar 831 passa a vigorar com a seguinte redação: a distribuição do valor da assistência financeira às instituições universitárias admitidas na forma do artigo 4 desta lei complementar será feita de acordo com os limites financeiros orçamentários definidos pelo Estado de Santa Catarina, proporcionalmente pelo número total de estudantes matriculados, NTE, em seus cursos de graduação presenciais informados no cadastramento, observados ainda outros critérios a serem definidos em decreto do Governo do Estado. É vedada a distribuição de 50% ou mais do valor de assistência financeira à instituição universitária para um mesmo curso de graduação. Qual é o sentido dessa emenda? Tem a universidade que está destinando praticamente todos os recursos que recebe somente num curso de graduação. Então, daqui a 5, 6 anos, nós podemos ter em Santa Catarina o excesso de um graduado de uma formação, em detrimento de outras. Então, o limite máximo é exatamente esse. É botar um freio. Também a outra emenda diz o artigo 6º da Lei Complementar 831 de 2023 passa a vigorar com a seguinte redação: senhores deputados, antes estava liberado 100%. Tá, e agora? Agora é no máximo 50%. É bastante, porque a medicina estava com 55. Não entendi. A medicina estava com 55 no primeiro relatório. 55 medicina. Eu ainda acho bastante. Eu vou pedir vista. Todas as emendas aí, ó. Não, vamos. Senhores deputados, a deputada Luciane Cabinati traz uma discussão até pertinente. É o percentual de até 50% do mesmo curso, né? Ela acha que é muito alto ainda. Ela acha que é muito alto ainda. Se os senhores deputados entenderem de que o percentual tem que ser menor, havendo acordo aqui no plenário, para mim não há problema algum. Qual o percentual? Deputada Luciane Cabinati quer discutir especificamente essa, vamos discutir. É importante essa discussão. Eu vou justificar aqui a minha preocupação, porque ao final do ano passado, exatamente um ano, foi o primeiro semestre de implantação da universidade gratuita, a apresentação que a CAF fez é de que 55% das bolsas estavam indo para a medicina e que fariam uma organização para que não ficasse um percentual tão alto. Então, na minha avaliação, se a gente coloca agora no mínimo 50%, nós estamos com um percentual alto ainda. Penso que nós deveríamos reduzir esse percentual, porque uma universidade tem exatas, tem engenharias, tem as humanas, tem as linguagens e a área da saúde. Se a gente coloca 50% só para uma área, por exemplo, e os outros 50% para todas as outras, me parece que é prejudicial. O que eu estou questionando é que essas emendas do relator, elas não chegaram para nós, deputados. Por isso que está dificultando de nós fazermos o debate agora. Vossas Excelências não têm em mãos. Então, a gente está votando aqui sem ter muito parâmetro. Talvez a gente fazer um acordo aqui de reduzir esse percentual. Na minha avaliação, é muito alto, 50% para um curso só, que entende-se aqui. Nós sabemos quais são os cursos que estão levando a maior fatia. É muito alto para um curso só. Penso que ou a gente trabalha com um teto de 30%, ou então nós precisaríamos abrir um debate sobre esse percentual. Esse é meu pedido, presidente. Deputado Mauro, deputado... Senhor presidente. Deputada, desculpe, deputada, qual é a sugestão de Vossa Excelência?
nós estabelecermos um mínimo um teto de 30% ou abrir a discussão. Porque, como eu falei, no primeiro semestre já foi 55% e a CAF nos informou, naquela audiência que nós fizemos aqui, eu e o deputado Napoleão, inclusive, conduzimos, de que trabalhariam para reduzir os 55% que a medicina estava levando. Então, se a gente coloca 50% agora, eu acho que é um teto muito alto. Qual é a sugestão de percentual, deputada? 30% de teto ou abrir o debate sobre o percentual aqui. A deputada Luciane Carminati sugere 30%. Vamos ouvir o deputado Ivan Nats. Senhores deputados, o que acontece? O governo, as universidades, elas já firmaram vários contratos com estudantes no modelo que foi estabelecido quando aprovada a lei. Então, já tem um destino pré-estabelecido para aqueles contratos. A gente não pode agora estabelecer uma regra de transição que viabiliza aqueles contratos que foram já estabelecidos de acordo com a lei que está em vigor. Deputado Ivan, então, eu estou concluindo, presidente. Então é o seguinte, nós não podemos, o que acontece? Nós não podemos desequilibrar o sistema. Nós não podemos desequilibrar o sistema. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos fazendo 50% porque, de verdade, algumas universidades têm gasto muito num único curso, daí a razão da emenda apresentada. Agora, nós podemos manter 50%, verificar como funciona e ir mudando mais um pouquinho para frente, para não fazer uma mudança muito brusca no sistema que está acontecendo agora. Entendi a preocupação do deputado Ivan Nats, mas quero aqui explicar. Esta casa, no final do ano passado, cancelou o ensino à distância, perfeito? Mas garantiu o direito de todos aqueles que já estavam matriculados no ensino à distância. Garantiu. A situação é a mesma, deputado Ivan. Aqueles que já têm os seus contratos em vigor não serão mexidos. Mas isso está na emenda? Sim, não serão mexidos, tá? Senhor não serão mexidos. Senhor permanecerão. Nós não podemos aqui praticar, né, um ato jurídico que quebre um contrato existente entre o aluno e a universidade. Não. O daqui para frente, a partir de janeiro do ano que vem, é que vai ficar limitado os novos, não os atuais. Senhor presidente, só para... Deixa eu deputado corroborar. Sorato. Isso. A gente tem que avaliar também que o valor da mensalidade do curso de medicina, ele é 50% ou mais, 50% ou mais caro que os demais cursos. Então, é um cálculo matemático que a gente tem que fazer aqui. A partir do momento que estabelece 50%, tu continua permitindo que os estudantes consigam, os novos estudantes de medicina possam entrar no curso e tendo o benefício. É mais do que 50% ainda, a própria... O quanto custa a mensalidade de um curso de medicina? Vamos botar aí, 10 mil. Quanto é que custa uma faculdade um curso de Direito? 2 mil. 2 mil. Então, não dá para fazer o mesmo cálculo aqui, querer dizer que a gente vai baixar para 30%. Com certeza, vários estudantes de medicina vão ficar de fora do Fundes, sem dúvida. Vão ficar fora do programa. Presidente. Deputado Sorato, os contratos existentes serão todos eles mantidos. Mas estou falando dos novos. É que vai ter um limite de recurso aplicado. Ou seja, a universidade vai, de todo o recurso recebido, terá que ser distribuído em todos os cursos oferecidos pela universidade. Seja de pedagogia, seja de direito, de engenharia, de medicina, de odontologia, enfim, de todo, tem que haver uma distribuição equitativa dos recursos recebidos. Presidente. Essa é a emenda. Deputado Fabiano da Luz. Deputado Fabiano. Eu quero contribuir com isso que a deputada Luciane levantou como preocupação. Metade do programa Universidade Gratuita, 55% está indo para os cursos de medicina. Quantos cursos de medicina existem em Santa Catarina, comparado a todos os outros cursos? Nós estamos privilegiando só um setor educacional de Santa Catarina, que são as universidades, os cursos de medicina. Pode se reduzir para 30%, e aí, deputado Ivan,
no andar da carruagem, como o senhor disse, se vê que não está atendendo, vai aumentando o percentual. Mas hoje o governo não consegue gastar os 55% nas universidades de medicina. Então, é justo que a gente diminua esse percentual para 30% e equilibre um pouco para que todos os cursos sejam contemplados. Senão, a grande maioria dos cursos vai ficar com uma migalha e o curso de medicina vai levar mais da metade do recurso. É injusto para com os estudantes, é injusto para com as universidades e é um programa direcionado. Se ele ficar como está, é nítido que é um programa direcionado para atender um setor só. Senhores deputados, há uma sugestão na emenda de 50%. Há uma sugestão da deputada Luciane Caminato para 30%. Senhor presidente, continuo na discussão. Senhores deputados, eu queria fazer mais um alerta. O que acontece? Qual era a ideia da universidade gratuita? A ideia da universidade gratuita era do aluno fazer o curso que ele quer fazer, não o curso que o governo oferece para ele. Se a gente começa a estabelecer regras muito acentuadas, de novo nós vamos voltar àquilo que nós destruímos aqui, que é botar o governo, o aluno a fazer não aquilo que ele quer fazer, mas aquilo que a universidade oferece para ele. Então a ideia do programa fica toda prejudicada, porque o aluno tem que fazer o curso que ele quer fazer, não o curso que a universidade oferece para ele. Se ele quer fazer medicina, o aluno tem que ter dentro do sistema a condição de fazer medicina, e não obrigar ele a fazer geografia ou história. Essa não foi a proposta da lei da universidade gratuita. Então, a gente não pode quebrar esse princípio de nós oferecermos para o aluno o que ele quer fazer, não o que nós damos condições para ele fazer, porque isso já tinha no artigo 170. Se a gente mudar demais a regra, nós vamos voltar lá para o artigo 170, que foi aquilo que a gente destruiu no projeto. Deputado Luciane Caminati, depois deputado Cadorim, depois deputada Ana Campanholo. Eu quero retomar que esse discurso que o deputado Ivan faz, ele, de certa forma, ele é verdadeiro, mas ele tem uma contradição nessa fala. Porque um aluno da medicina, tendo bolsa, 2, 3, 5, 10 tendo bolsa, pode significar 20 ou 30 não tendo. Então, a escolha cabe para esses 10, não cabe para os outros 20 ou 30. Por quê? Porque lembrem vocês que nós adotamos o critério de índice de carência. E o que está acontecendo hoje é que quando você estabelece uma média maior para a medicina, um aluno da medicina, ele se torna mais facilmente carente do que um da pedagogia, do direito, da administração. Então, nós estamos permitindo que uns escolham e que outros não escolham o curso que querem fazer. Por isso que eu defendo que a gente diminua o percentual, para que a gente possa ter aquilo que é uma universidade. Universidade, já diz, é o universo do conhecimento, são todas as áreas. E um grande problema que nós estamos enfrentando, se vossas excelências conversarem com os reitores de qualquer universidade catarinense, é o apagão nas engenharias. Nós não temos engenheiros se formando, engenheiro elétrico, civil, engenheiro mecânico, engenharia química, ambiental. As engenharias hoje é um apagão. O direito, nós estamos perdendo alunos, as pedagogias, as licenciaturas. Por quê? Porque está passando uma ideia que universidade gratuita é para medicina, e não é para medicina. Universidade gratuita é para os estudantes das universidades comunitárias e privadas. Penso que, como há um ano atrás foi 55% já demonstrado pelo sistema CAF, e que naquela audiência de um ano atrás, a CAF disse que ia trabalhar para reduzir o número de estudantes da medicina, para que outros pudessem crescer nas bolsas. Se nós colocar 50%, nós estamos elevando. Eu não tenho o último dado agora. Nós aprovamos audiências públicas para fazer esse comparativo em cada instituição,
mas essas audiências nós vamos iniciar em fevereiro. Então, nós temos uma lacuna aí. Talvez esse debate a gente devesse deixar para fevereiro, quando a gente tem um comparativo oficial de matrícula de um ano e de matrícula do outro ano, neste um ano, digamos assim, de universidade gratuita, 1 ano e meio. Esse é meu entendimento. Nós corremos o risco aqui, não tendo os dados oficiais, de se equivocar nesses percentuais. Deputado Matheus Cadorim, depois da deputada Ana Eu lembro que no ano passado o problema da questão da medicina era justamente esse, que no cálculo da possibilidade de entrar no curso, o valor da mensalidade ele é incluído é uma variável desse cálculo. Obviamente, o valor do curso ele eleva a condição de vulnerabilidade de quem está solicitando. Me ficou entendido na Comissão de Educação de que a CAF faria a reformulação desse cálculo para que isso se equilibrasse. Não é porque, claro, já existe uma demanda maior por medicina, mas esse valor do curso como variável do cálculo, ele estava elevando a proporcionalidade e aí sim aumentou exponencialmente a quantidade de alunos com bolsa da universidade gratuita na medicina. Esse cálculo precisaria ser refeito para poder dar esse equilíbrio maior. Naturalmente, esse percentual de 50 e poucos para a medicina ia diminuir. Deputada Ana Campanholo. Senhor presidente, não sei quantos aqui passaram por isso na sua época de juventude, de ter que escolher uma graduação pelo valor da mensalidade. Mas eu me lembro que a época que eu era jovem, eu me apetecia a ideia de ser arquiteta. E como eu tive uma origem muito simples, muito humilde, eu não tive condição de pagar o curso de arquitetura e fiz faculdade de História, que era que eu conseguia pagar. Na época custava R$360, algo assim, em 2008, quando ingressei na Universidade Comunitária de Chapecó. Eu entendo os argumentos da deputada Luciane Carminati, mas me parece que quanto maior é o sonho de um jovem, mais distante ele se apresenta. Por isso que aquele jovem que sonha com a faculdade de medicina e não tem condição, e esse era, na verdade, o motivo principal do governador para apresentar esse programa, possibilitar um sonho distante para um jovem de origem simples, quanto maior é esse sonho, mais impossível se parece. Então, eu acho um pouco, e quero falar isso de maneira muito respeitosa, mas eu acho um pouco incoerente dos partidos de esquerda que sempre defenderam a projeção das pessoas de baixa renda para um status social melhor, que neste momento se posicionem contra o custeio do curso mais caro para a comunidade mais carente. Numa estimativa básica, um cálculo muito simplório, se nós imaginarmos 100 vagas do programa Faculdade Gratuita, sendo dessas 100 vagas, 50% destinadas aos alunos de medicina, nós teremos um gasto estimado de R$500 mil. Se distribuirmos esse valor conforme a cota estabelecida pela deputada Luciane Carminati, de 30%, esse valor reduziria para 370 mil de investimento. É menos investimento em educação proporcionalmente ao número de vagas. Então, eu gostaria de pontuar aos senhores que existe um motivo para a faculdade de medicina ser o sonho de tantos jovens. Não só a vocação para isso, mas a possibilidade de um futuro melhor que talvez 2, 3, 4, 10 gerações não tiveram. Além disso, a deputada Luciane Carminati também pontuou o esvaziamento das engenharias de toda a natureza. E gostaria de mencionar aos senhores que esse não é um problema de aptidão ou de preferência. Esse é um problema de educação básica, precária, vergonhosa, vexatória que esse país passa, que esse país já enfrenta há alguns anos e que, na minha opinião, faz jus ao seu patrono, que é Paulo Freire, uma educação que coloca o Brasil nos piores lugares quando se trata de matemática, em índices comparáveis a países de primeiro e terceiro mundo. Em índices nacionais. Então, o esvaziamento dos diplomados, dos egressos, dos cursos de engenharia e ciências duras, se deve à nossa péssima educação de base, que faz com que os nossos alunos não consigam enfrentar as cadeiras de cálculo 1, 2, 3, 4. Além disso, senhores, falando sobre pedagogia, eu cursei licenciatura. Os cursos mais acessíveis, os mais possíveis, são hoje os cursos de licenciatura. Isso quer dizer que um jovem pode, com muito esforço, eu sei porque também tive que me esforçar muito, tinha que trabalhar durante o dia, sair direto, pegar um ônibus atrasado para a faculdade, mas o jovem consegue hoje pagar um curso de licenciatura pelo preço que ele custa. Mas um curso de medicina não é acessível a um jovem mais simples, a um jovem
comum. Além disso, gostaria de lembrar aos senhores, não sei se todos estão cientes desse dado, mas no nosso último concurso público, o número de professores de licenciatura aprovado, apesar da grande oportunidade que o governador deu, com quase 10 mil vagas, qual foi o número, senhores, de aprovados, daqueles que cursaram licenciatura e conseguiram ser aprovados na prova, conseguiram ter um desempenho mínimo necessário nesse último concurso. Então, eu gostaria de pedir aos senhores deputados, não sei se todos têm uma origem humilde como a minha, mas, para mim, há 10 anos atrás, seria absolutamente impossível cursar um curso de medicina ou mesmo uma engenharia que seja. E não sei o que se passa com os outros jovens, mas acredito que todos têm condições de trabalhar e se esforçar para pagar esses cursos que têm um valor mais reduzido da mensalidade. Obrigado, senhores deputados. Deputado Fabiano. Eu só não quero debater o assunto, mas só levantar uma questão técnica. Está muito difícil de ouvir. Tanto o que vocês estão falando aqui, como quando um deputado fala aqui no microfone. Eu não sei o que fizeram com o som, mas a área técnica poderia regular um pouquinho melhor. Desde que foi trocado para digital, nós temos esse problema. Tem hora que a gente não consegue ouvir, eu acho que vocês da mesma forma. Só uma questão de ordem. Presidente, nós vamos votar as emendas em separado? Não. Em conjunto? Não, no conjunto. Então, eu quero reforçar aqui o meu pedido em relação a essa última emenda, e não vou fazer um debate ideológico, até porque aqui, dos 40 deputados, eu acho que mais de 90% vieram da escola pública. Então, a gente não é tão ruim assim, né? Chegamos até aqui. Não vou fazer o debate ideológico. Indicadores ruins a educação tem, a gente precisa discutir as causas, são enormes, complexas, e não é num debate da universidade gratuita que nós vamos esgotar. Mas voltando ao que interessa, que é esse assunto aqui, eu quero fazer uma proposição aqui aos colegas deputados. Nós não podemos errar nessa medida. Essa medida pode significar, sim, tirar um aluno da medicina, mas pode significar, sim, tirar muitos alunos dos outros cursos. Para a gente ser cauteloso, nós não trabalharmos com o percentual agora, nesse momento, retirar essa emenda. E como eu falei, nós temos aprovado na Comissão de Educação, por unanimidade, audiências em todas as universidades comunitárias. E o que é que nós queremos fazer em fevereiro, presidente? Cada universidade, vamos pegar lá a Univille vai mostrar quais cursos tinha antes da universidade gratuita, quais cursos tem, quantos alunos tinha, quantos alunos tem, qual o percentual de bolsa de cada um. Porque aí a gente está pisando em chão firme. Pode ser que eu estou enganada, deputado Ivan, e pode ser que Vossa Excelência esteja enganado. Eu não sou dona da verdade, mas eu não quero errar com o meu voto. Minha sugestão, retira essa emenda, vamos discutir melhor, até porque não tem problema nenhum, é semestral. A gente debate isso para o segundo semestre do ano que vem, ok? Essa é a minha sugestão. Obrigada. Senhores deputados, senhor deputado, a deputada Luciane Carminati, ela é relatora no âmbito interno da Comissão de Educação sobre esse projeto de lei 014. Eu sou na Comissão de Finanças, deputado Camila, na Comissão de Constituição e Justiça, e na Comissão de Trabalho e Administração, o deputado Ivan. Né? A deputada Luciane deu a sugestão de retirar essa emenda. Eu consulto aos demais relatores, se concordam com a retirada dessa emenda. De acordo, presidente. Eu estou de acordo. Deputada Luciane Carminati, está retirado do relatório. Essa aqui. Senhores deputados, continuando. Em razão desta casa, no relatório, manter o pagamento parcial, faz faz-se a revogação dos incisos 1 e 2 do cabo do artigo 11 e dos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo 12, para poder, porque o projeto de lei, quando falava em integralidade, fazia modificação para frente. Então, é necessário essa emenda modificativa ao projeto, que é revogar. Próxima emenda. Próxima emenda, a distribuição, o artigo 11 da Lei 18.672 de 2023, que trata da iniciativa privada, não é do sistema CAF, passa a vigorar com a seguinte redação: a distribuição do valor de assistência financeira do IES, cujas
mantenedoras foram... Deixa eu botar o meu óculos aqui, botar o óculos. Cujas mantenedoras foram admitidas na forma do artigo 5º desta lei, será feita de acordo com os limites financeiros e orçamentários do Estado de Santa Catarina, proporcionando o número total de estudantes matriculados em seus cursos presenciais de graduação informados no cadastramento. Aqui também, senhores deputados, é previsto 50%. Aqui na iniciativa privada, não é no sistema CAF. A emenda anterior falava do sistema CAF, agora na iniciativa privada. Aqui trata de 50%. De todo recurso recebido pela iniciativa privada, 50% vai para cada curso, até 50%. E também a emenda coloca um limite de, no máximo, até 4.000 alunos por universidade, para poder haver uma maior distribuição nas universidades privadas de Santa Catarina. Então, desde o parágrafo 6º, para efeito do cálculo do NTE, será considerado o limite máximo de 4.000 estudantes matriculados por mantenedora ou por sociedade gestora holding, com participação em uma ou mais mantenedoras. Então, o limite é de 4.000 por instituição. Senhor presidente, Senhores deputados, deputado os Ivan. mesmos argumentos utilizados pela deputada Carminati, para que a gente não tenha um desequilíbrio nesse debate, também sugiro o afastamento dessa emenda, para que a gente possa discutir o termo unicamente, tanto no sistema comunitário quanto nas privadas, com relação ao índice, senhor presidente. Deputado Ivan, é que essa, deputado Ivan, não é pagamento integral como o sistema CAF. Aí é bolsa, lá 100%. Aqui pode ser parcial. Por isso da aplicabilidade desse 50%. É bem diferente do sistema CAF. Questão de ordem, o presidente Marco. Eu também concordo com o deputado Ivan, porque senão, se nós formos usar critérios diferentes para assunto parecido, eu acho que vamos afastar essa emenda e deixar o debate para logo após a discussão, conforme falou a deputada Luciane Carminati. Não tem dois pesos, duas medidas. Não, 50% no bolso. Essa emenda ela tem um diferencial em relação à outra que eu quero fazer o debate aqui. Com relação ao percentual, penso que vale o mesmo critério da anterior. 50% um curso, mesmo que é proporcional ao total, mas a gente está falando de bolsa aqui. Então, também do sistema privado, o sistema comunitário, deixa para fevereiro. Mas tem um aspecto aqui que eu quero defender nesta emenda, que talvez a gente possa apresentar só esse aspecto. Quando foi aprovado o Fundez aqui, o Universidade Gratuita, mas especialmente o Fundez, muitos grupos, Brasil afora, se animaram para vir tomar dinheiro público. Então, a gente tem denúncia de instituições que não têm raiz catarinense, que não têm preocupação com o desenvolvimento do Estado, mas que enxergam nesse programa uma forma... Presidente. Pois não, deputado Luciane. Eu quero atenção, porque depois eu vou ter que repetir, né? Me perdoe. Desculpa aí. Mas é o seguinte... eu acho que tem defesa, essa questão das privadas. Nós queremos defender o modelo catarinense. Daqui a pouco, universidades que estão lá na Bolsa de Valores, negociando bolsas e não têm uma preocupação grande com o desenvolvimento do Estado, vão levar recursos. A gente já tem denúncia disso. Então, quando se coloca um limite de alunos, é para que nós não tenhamos grandes conglomerados que venham aqui no Estado disputar somente o certificado e o recurso público. Então, essa emenda eu faria uma modificação e a minha sugestão é que se reapresente esse aspecto, para que a gente possa apreciar. Mas com relação aos percentuais, que a gente faça o mesmo debate em fevereiro. Deputada Luciane Carminati, me permite, deputada Luciane Carminati, eu insisti com essa emenda. Essa emenda, o conjunto dos dois parágrafos, ela protege a Universidade Catarinense num conjunto geral, os dois. Os 50% e o limite de alunos protege, diferentemente do sistema CAF. No sistema CAF não tem limite de alunos e nós retiramos o percentual de 50%. Então, fica liberado. Aqui, no sistema privado, nós estamos protegendo a Universidade de Santa Catarina. A pequena e média universidade, não é a grande, que tem grandes conglomerados, que tem ações na Bolsa. Essa é o conjunto, é necessário, deputado Luciane. Deputado Luciane,
Esse é o conjunto. Eu peço, essa aqui é muito importante. Deputado Marco, Esse é o conjunto. eu acho que a minha dúvida pode ser de vários. Nós estamos protegendo os menores em detrimento dos maiores. E as regiões onde nós não temos universidades menores, só tem as maiores, pode haver um problema, porque quem vai ser daí prejudicado no final do dia é o aluno. Porque daí não vai ter. Vocês estão fazendo um teto limitando essa emenda de 4.000 alunos, pelo que eu entendi. Desses 4.000 alunos, por exemplo, a Grande Florianópolis, que é a minha região, nós temos os grandes grupos que estão aqui. 4.000 alunos para aqui é pouco. Ultrapassou os 4.000, nós vamos não ter mais inscrições, porque e vai ajudar o interior. É isso que eu estou entendendo. Só que... Mas, presidente, deputado Camilo, hoje nenhuma universidade catarinense tem mais de 4.000 alunos. É justamente para evitar de vir grandes universidades de fora aqui, apenas para fazer inscrição e levar o recurso do Bolsa. É a proteção da universidade catarinense e dos alunos catarinenses que nós estamos falando. Vamos aqui contemplar aqui. A partir do instante em que uma universidade atinge 4.000 alunos, tá? Possíveis outros alunos migrarão para outras universidades de Santa Catarina, menores, gente. Esse é o objetivo da emenda. Esse é o objetivo da emenda. Eles migrarão para outras universidades de Santa Catarina. Tá? É o objetivo. Como o sistema CAF é catarinense, tá? Então não tem limite. O sistema CAF não tem limite. Tá? Para esse, é o seguinte, chegou no limite de 4.000 alunos, procura outra universidade de Santa Catarina. Perfeito? Esse é o objetivo da emenda, gente. Perfeito? De acordo. E a última emenda é do deputado Napoleão Bernardes. Ele havia apresentado a mesma emenda com duas versões, né? O curso de graduação autorizado pelo Ministério e reconhecido pelo Ministério, tá? Então, ele deseja que seja acatado aqueles cursos autorizados pelo Ministério da Educação e Cultura. Então, essa está acatada a emenda do deputado Napoleão e o requisito estabelecido no inciso 4 deste artigo poderá ser cumprido pelas instituições universitárias até 31 de dezembro de 2023. E, parágrafo segundo, caso o curso obtenha conceito preliminar de curso inferior a 3 no ciclo avaliativo seguinte, as bolsas de estudo serão mantidas até a avaliação in loco para a determinação do conceito do curso. Se a avaliação in loco resultar em conceito de curso inferior a 3, fica proibida a concessão de novas bolsas de estudo para os cursos em questão até que obtenha conceito preliminar de curso ou conceito de curso. Deputado Napoleão, essa é a emenda de Vossa Excelência. Quer falar sobre ela? Ok. Então, essas são as emendas apresentadas, senhores deputados. Deputado Márcio Machado. Presidente, essa questão da emenda de 4.000 alunos, eu estou aqui com o reitor da Unifacvest, só em Lages nós temos 7.000 alunos. Isso vai prejudicar muito, a gente peça que retire para que a gente possa trabalhar presencial. Então a gente pede para retirar, para poder trabalhar com eles, porque senão a gente vai prejudicar muitos alunos na Serra Catarinense. Isso é inadmissível, dessa maneira a gente está votando esse tipo de emenda. Deputado Márcio, Vossa Excelência pode votar contra a emenda, mas ela está mantida no relatório dos relatores. Quem que apresentou essa emenda? Quem que apresentou a emenda? A emenda são os relatores que apresentaram a emenda. Os 3 relatores apresentaram um teto de 4.000. De 4.000. Não, vocês estão brincando, né? Não? Deputado Barquito. Senhor presidente, queria só, antes de encaminhar para a votação, só me certificar de que a emenda do artigo 4º que Vossa Excelência fez, ela voltou ao texto original do projeto ou da lei, é isso? Que garante... Sim. Posso ajudar? Se voltou ao texto original que garante o pagamento de bolsa parcial. Parcial, também. Sim. Está garantido? Então Está tá bom, mantido. é isso. Garante Obrigado. o texto original.
Está mantido. No projeto do governo, cancelava o pagamento parcial. E no relatório, nós estamos resgatando ao pagamento parcial. Então, essas são as emendas, senhores deputados. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação de forma conjunta em todas as comissões o projeto de lei complementar o 0014 com as emendas aqui mencionadas, retirando aquela dos 50% que atinge a sistema CAF. As demais estão mantidas. Em votação, senhor deputado, com o qual permaneça como se encontra, aprovado por maioria. Com voto contrário, deputado Márcio Machado. Acabou? Tem mais? Não havendo mais nada a tratar no calendário exponencial de tramitação conjunta das 10 comissões, damos por encerrada